Ai, sim. Oi, pessoal, a gente só tá esperando o Anderson entrar agora. Agora fomos. Tu tá me ouvindo? Agora deu. Tô te ouvindo. Ai, que bom. Deu. Tudo certo. Já estamos no nosso horário? Estamos. E aí, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que Tudo todo mundo esteja bem? bem. Então, estamos hoje aqui para mais uma live do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFIXPA. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson Pereira, sou psicólogo e bolsista de apoio técnico. Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga e atual coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFIXPA. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre relacionamento amoroso, afetivo, né? Tanto nesse período como durante a vida. Tá bem? Hoje o Anderson começa. Hoje, mas a gente promete que não vai falar tanto, tá? Porque eu e a Ana, quando a gente se junta, a gente não consegue parar de falar. Os dois conversam pelo cotovelo, né? Por que a gente escolheu esse assunto hoje? Querendo ou não, quando a gente pensa na idade que grande parte dos universitários, que são o público que a gente atende ali na UFSPA, tá? Uma das principais redes de apoio que os jovens têm são os relacionamentos românticos, né? Namorados, namoradas, marido, mulher. E principalmente nesse momento de isolamento, querendo ou não, essa acaba sendo uma das principais fontes de apoio para poder lidar com esse momento, com as ansiedades, com as questões frente aos medos em relação ao corona ou qualquer outra situação que a gente acaba vivendo nesse momento. Claro que a gente também tem que entender que acaba sendo também uma pressão muito grande para ambos poderem se apoiar e se ajudar e pensar formas de lidar com essa situação, né? Porque a gente não pode esquecer que por mais que a gente goste de dar apoio para alguém que a gente gosta muito, também é difícil, principalmente quando a gente não está num momento muito fácil. E eu acho que vocês podem concordar comigo que ninguém está lidando, ou melhor, acho que todo mundo está lidando do jeito que dá, mas ninguém está num momento fácil, né? E daí, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar que muitas vezes a gente não está mais podendo ter esse contato constante com os nossos namorados, namoradas. Por quê? Porque a gente está num momento de isolamento, né, pessoal? Então, como é que nós podemos fazer para manter o relacionamento de forma saudável, de forma a poder dar o apoio e receber um apoio emocional nesse momento, se cada um está na sua casa, né? Eu acho que o principal paralelo que a gente pode fazer nesse momento é como um relacionamento à distância. Porque, querendo ou não, por mais que as pessoas estejam na mesma cidade, muitas vezes a gente não vai poder se ver com a frequência que a gente está querendo, por quê? Porque muitas vezes a gente mora com os pais são idosos, e a gente não quer colocar eles em risco. Às vezes a gente não quer pegar um ônibus, porque também é uma situação complicada e tudo mais. Então, como é que nós podemos fazer para poder manter esse relacionamento de um jeito agradável para todo mundo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é conseguir encontrar formas de manter contato. Isso é super importante. Por quê? Porque vai ser a partir do contato, da conversa, que a gente vai conseguir se conectar com outra pessoa que a gente tanto gosta. E, querendo ou não, quando a gente pensa que às vezes já tem problema de comunicação, quando a gente vê aquela pessoa todo dia ou 3 vezes na semana, imagina num momento onde eu não estou vendo ela todos os dias. É muito comum que a gente tenha
Por exemplo, erros de comunicação, às vezes a gente está irritado por alguma coisa e não tá vendo a pessoa e não consegue expressar isso muito bem. Muitas vezes a gente tem sentimentos de, eu não quero sobrecarregar e acaba não contando algumas coisas. E isso pode ser um grande problema para o relacionamento. Afinal de contas, as pessoas têm uma tendência a centralizar as experiências. Então, se o outro está sem paciência e não está querendo falar comigo, muitas vezes eu vou achar que a culpa é minha. Isso é muito complicado. Por quê? Porque às vezes pode ser N razões. Então, justamente por esse motivo, e pensando em todas as ansiedades que a gente está vivendo nesse momento, preservar a comunicação no casal, ela é muito importante. Então, poder conversar, poder expressar os sentimentos de uma forma assertiva, poder ouvir o outro na expressão de sentimentos dele, são coisas muito importantes. Por quê? Porque nessa troca que eu vou conseguir manter esse relacionamento funcionando. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou poder ligar, eu vou poder mandar mensagem de áudio, fazer uma ligação por videochamada. Querendo ou não, se eu for dar um conselho para vocês, eu digo, tentem fazer videochamadas o máximo que der. Por quê? Porque vai ser na troca de olhar, na conversa, que a gente vai conseguir se sentir mais próximo. Às vezes a gente diz, mas eu mandei uma mensagem de texto. Mas o problema da mensagem de texto, por exemplo, é que não tem entonação de voz. Então, se a pessoa está sem paciência ou está irritada, ela pode ler aquela mensagem e interpretar de uma maneira errada. E daí pode-se criar um problema de comunicação e até mesmo uma briga. Imagina se isso já acontece num dia normal, imagina hoje que está todo mundo à flor da pele. Eu acho que isso é super importante, né? Outra coisa que é importante também é, talvez, como dar esse apoio de maneira à distância, né? EAD, vamos dizer assim. Eu acho que uma coisa que é muito complicado é conseguir, talvez, expressar o sentimento tentando entender o que o outro está querendo. Por quê? Porque algumas vezes, e principalmente eu acho que a ilusão que a Disney ensinou pra gente, a gente acha que o amor, ele diz, se a pessoa me ama, ela tem que me entender, ela tem que saber, pessoal, ninguém tem bola. O amor não vem com uma bola de cristal, nem com o poder de elementos. A gente tem que conseguir aprender a poder expressar para o outro quais são nossas necessidades. Principalmente para poder dar a chance do outro poder fazer aquilo pela gente. Às vezes a gente tem aquele sentimento, mas se eu pedir não é a mesma coisa. Pessoal, é a mesma coisa. É que muitas vezes a gente está tão acostumado a ser frustrado na vida que a gente perde o costume de pedir com medo que a outra pessoa não vá dar. Mas se a outra pessoa não dá, a gente vai se sentir talvez frustrado da mesma forma. Então, pelo menos se a gente puder expressar essa necessidade que a gente está sentindo, a gente está dando chance para o outro. Olha, é isso que eu preciso. Né? Quem sabe tu pode me ajudar mesmo à distância. Seja com uma palavra de afeto, seja dizendo eu queria estar aí do teu lado, por mais que eu não vou estar nesse momento. Seja simplesmente oferecendo um ouvido para ouvir os problemas e como é que foi o dia da pessoa e tudo mais, né? Principalmente porque é difícil, né? Tá sozinho, tá num momento de um isolamento maior, tá querendo estar com aquela pessoa próxima naquele momento e não estar podendo. Isso é super importante. Né? E também conseguir se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente está num momento onde eu não me importaria de sair na rua e aí te encontrar, porque eu não tenho, eu moro sozinho, eu não tenho nenhum grupo de risco perto de mim, mas talvez a minha sogra, o meu sogro esteja um grupo de risco. E o meu namorado, minha namorada não vai querer sair de casa por causa deles. E eu também tenho que conseguir me colocar no lugar do meu namorado, cônjuge, poder ver, não, eu não posso fazer isso porque eu vou colocar as pessoas que ele ama em risco. Por mais que isso não seja uma prova de que ele não me ama, ou que ela não me ama. Isso é uma coisa super importante que a gente tem que se dar conta, né? Não sei o que tu acha disso que eu falei, Ana. Eu super concordo contigo e eu acho que bem dentro dessa linha do que tu tá falando, a gente poder não trabalhar com expectativas, assim, né? Isso foi uma das coisas que eu tinha pensado também, que a gente poder expressar o que a gente quer
e não ficar esperando que o outro faça, né? Um pouco que eu ia falar já dentro dessa questão de que para quem está convivendo junto, né, que tem algumas pessoas que estão longe e tem algumas pessoas que estão convivendo junto, Uhum. né? Às vezes pela E primeira vez, né? às vezes pela primeira vez e dentro dessa situação em que tem que estar 24 horas juntos, né? E aí até tem receio de poder dizer aquilo que quer, porque também não sabe direito, né, como é que é o outro, assim. E acho que quando se cria expectativa, a frustração ela acaba sendo muito maior, porque a tendência é o outro nos frustrar. Porque o outro não tem como adivinhar aquilo que a gente quer se a gente não disser. Né? Uma das coisas que tu disseste, né, Anderson, foi sobre a gente expressar aquilo que a gente quer de forma assertiva. Né? Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho melhor o que é ser assertivo, né? Que eu acho que a gente falar de forma muito clara o que é que a gente quer, né? E dizer para o outro o que eu quero, de que forma eu quero, né? E muitas vezes quando algo me incomoda, talvez não falar exatamente naquele momento que está me incomodando, mas respirar um pouquinho fundo, né? Também não deixar passar muito tempo, porque às vezes quando eu deixo passar muito tempo, algo que era pequeno se torna uma avalanche, porque aquilo vai se criando e depois eu retomo num outro assunto que não tem nada a ver com aquele assunto. E quando eu vejo, aquilo se tornou uma bola muito grande, assim. Né? Então, eu acho que a assertividade ela é bem importante, mas eu tenho que a assertividade ela tem que vir num momento em que também o outro esteja preparado para me escutar, porque dependendo da situação e principalmente nesse momento em que a gente tá todo mundo mais sensível, né? As emoções elas estão mais à flor da pele porque a gente tá com a convivência mais intensa também para quem está convivendo mais ou mesmo para quem tá longe. A gente está longe, então as emoções quando eu estou longe do outro e eu quero estar mais perto do outro, também a emoção ela fica mais à flor da pele nesse sentido, né? O outro tem que estar mais com a escuta mais afinada para poder escutar o que eu quero dizer, né? Nessa questão da assertividade, eu acho muito legal a gente usar a metáfora do copo. Toda vez que a gente se irrita, que a outra pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, é como se o copo enchesse um pouquinho. E quando a gente diz, não vou falar, vou deixar para depois, deixa quieto, o copo ele vai enchendo um pouquinho. A gente sempre tem que pensar assim, ó, quando o copo não está cheio, a gente pode balançar o copo, chacoalhar o copo, que são os intempéries da vida, e o copo não vai virar. Só que se o copo tá lotado, qualquer batidinha que eu dê no copo vai transbordar. E esse transbordamento vai ser uma explosão de raiva, vai ser uma briga. E daí, exatamente como a Ana falou, às vezes teve várias situações mega graves onde eu disse, eu vou deixar passar. Não vou falar isso agora. E daí o copo foi enchendo. E a coisa que vai dar a última gota do copo vai ser uma coisinha desse tamanho. E a gente vai estourar, não por aquela coisa, mas por todas as situações que eu engoli no passado, ou no passado distante ou presente, às vezes pode ser semana passada, pode ser mês passado. E daí a pessoa vai olhar e vai dizer, tá, mas tu tá louco? Né? Não, mas tu tá brigando comigo por causa disso. Mas não é por causa disso. São por todas as outras coisas que eu engoli. Será que se eu tivesse dito naqueles momentos, fiquei chateado, fiquei triste, com assertividade, que é conseguir expressar o sentimento de uma forma que o outro me entenda, sem ser agressivo, mas também não engolir, será que eu não teria conseguido resolver o problema de uma forma melhor? E daí teria sido, talvez, né, o copo não teria virado. Exatamente. É porque eu sempre digo que quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente tem um encontro de duas mentes, assim. E o que é o encontro de duas mentes, assim? Vem todas as minhas... tudo que eu penso vai encontrar com tudo que o outro pensa. Né? Então, se eu tenho uma tendência de olhar as coisas de um foco ou mais otimista, ou mais
negativista, né? Se eu tenho a tendência a ver as coisas, generalizar mais as coisas, né? Deixar as coisas maiores do que elas são, né? E o outro não. Enfim, esse encontro de mentes vai fazer com que a gente vá ter que ir equilibrando, né? O jeito de um com o jeito de outro, né? E então até um dos exemplos que eu pensei, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo mais juntos, né? Por exemplo, se uma quadra, né, vocês morando juntos e os dois têm tendências a olhar para as coisas que mais negativas, assim, né? E aí, nesse encontro de mentes vai acontecer isso. Aí um acorda, arruma a cama, mas não varre o quarto, né? E o outro vai lá, faz o almoço, mas não lava a louça. Ao invés dos dois se elogiarem por aquilo que eles fizeram de legal, né? O que vai acontecer? Vão se criticar por aquilo que eles não fizeram, por aquilo que eles deixaram de fazer. Então, acho que o exercício é sempre tentar ver o que a gente está fazendo de positivo, ao invés de tentar olhar para o negativo, né? Principalmente nesse momento em que se convive mais tempo junto, né? Que eu acho que esse é o desafio de tentar olhar para o positivo, né? E mesmo para quem não tem a tendência de olhar para o negativo, quando a gente está muito tempo junto, quando a gente está com as emoções mais afloradas, o pequenininho, que é como o Anderson está falando, o copo enche muito mais fácil, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que a minha percepção de tempo, agora ficando mais em casa, ela tá diferente, né? Eu percebo que a intensidade das coisas estão diferentes. Então, nas relações, isso também vai se traduzir com uma outra intensidade. Então, às vezes, o que é muito pequeno quando a gente está na correria do dia a dia e numa rotina, hoje, numa relação que acontece 24 horas, acorda e dorme todo o tempo, olhando para aquela pessoa, fica muito mais intenso, né? Então, então, esses cuidados de não deixar nunca o copo ficar cheio é bem importante, né? E sempre pensar o que o outro está fazendo de positivo, o que eu estou fazendo de positivo, para poder também assinalar, né? E não deixar que o negativo vá tomando conta para o copo não encher demais, né? E isso acho que são coisas bem importantes, assim, da gente poder estar atento, assim, nas nossas relações. E essa falta de paciência não vai ser uma falta de amor, né? Vai ser um Exatamente. cansaço, porque a gente tem que pensar que mesmo que as pessoas morem juntas há muito tempo, as pessoas não estão acostumadas a conviver tanto tempo junto. E isso, né, a gente está falando quando não. E pode ter filho no meio, sogro e sogra no meio. Às vezes é uma casa pequena, a gente tem um monte de gente coabitando ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente tenha menos paciência. Quando a gente pensa, por exemplo, em casais que estão morando há pouco tempo ou que resolveram ficar juntos numa casa só justamente por esse momento, a gente também tem que pensar que as pessoas precisam de um tempo de privacidade, né? Quando vê, eles moravam em casas separadas e ela gostava de ler um livro no final da noite antes de dormir e ele não gosta da luz acesa. Ou ele gostava de jogar videogame e ela, né, não gostava de assistir TV. Alguns acertos vão ter que ser feitos. E principalmente por quê? Porque antes de morar junto, normalmente os casais, quando eles estão juntos, eles estão tendo uma vivência intensiva juntos. Então, se eu saio com a minha namorada, e eu não moro com ela, mas se eu tô com ela, eu tô dando minha atenção total para ela. Só que se a gente tá morando junto, eu tenho que ter claro que eu não posso dar a minha atenção total a ela o tempo todo, eu também tenho que cuidar das minhas coisas. Eu tenho que ter meu tempo para conversar com os meus amigos, eu tenho que ter o tempo para jogar meu videogame, para assistir a minha série. Ela também tem que ter tempo para poder se organizar, ler o livro dela, né, tomar um banho demorado. Todas as coisas são importantes, mas por isso que é importante a comunicação, né? E poder se acertar o que cada um espera do outro e ver se essas expectativas elas são possíveis. Porque quando vê, um tá esperando, eu quero que tu me dê atenção 24 horas por dia, e a outra pessoa tá fazendo home office e tem que trabalhar.
Então ela não vai conseguir dar essa atenção 24 horas. É, Né? E o quanto talvez não seja nem saudável ter essa atenção 24 horas. é. E daí poder entender o que será que está por trás dessa necessidade dessa atenção 24 horas, né? Será que é Uhum, uma carência? Será que eu não estou conseguindo lidar com a minha ansiedade frente ao isolamento? E daí justamente uhum, por isso eu quero um apoio emocional mais próximo. uhum, E daí como é que eu posso pedir esse apoio? uhum. Também isso é super importante. É. E isso, essa questão do privado, né? Essa questão de que agora eu vou conversar com os meus amigos e eu vou ter esse espaço privado e o outro poder respeitar isso e entender não como um desamor, mas que também é amar quando eu digo não, também é amar quando eu digo que eu tenho o meu privado e que tu tem o teu privado, né? Muitas vezes as pessoas entendem esse ato como uma rejeição e não é, né? Uhum. O privado a dupla tem que ter o seu privado, Sim. porque senão quando um deixa de existir na dupla e o dois passa a ser somente um, aí começa a ter muito conflito. Em algum momento isso Uhum. vai estourar e não vai ser positivo para nenhum dos dois, né? E vai dar muita confusão lá na frente. Né? Então, Exatamente. essa questão de que agora eu vou conversar com meus amigos, eu vou fechar a porta bom, tu vai fazer as tuas coisas, enfim, é bem importante. E nesse momento que a gente está muito junto, parece que eu tô escondendo alguma coisa de ti, ou eu tô Uhum. fazendo alguma coisa errada, e não é, eu só tô tendo o meu privado, né? Sim. Então, e não é desamor, não é rejeição, né? E isso acho que também é bem importante poder entender. Assim. Claro. É individualidade no final das contas, né? É Exatamente. saber que eu preciso ter, cada um dos dois precisam ter o seu espaço, os seus Uhum, amigos, as suas aham, atividades de prazer, e tá uhum, tudo bem, né? uhum, E além exatamente. disso, eu acho que também é importante poder daí nisso, poder tá, ok, e daí poder estar aberto para o outro poder dizer, agora eu preciso do meu espaço, não fica chateada comigo, Uhum, né? uhum, Poder uhum, dizer, tá, eu preciso de um tempo, me deixa, né? Nem que seja tomar um banho quente, mas não é nem isso, tem que ser mais do que uhum. isso. Não pode ser só o tempo que eu tô no banheiro, tem que ser, tá, agora eu preciso ficar um pouco sozinho. Então fica aqui na Isso. sala, deixa eu ficar no Uhum, quarto, ou alguma coisa assim. uhum. Principalmente porque a gente não tem pra onde fugir nesse momento, né? Exatamente. E também o contrário, né? E poder, um momento em que poder dizer também, agora eu preciso de ti, porque Uhum. agora eu tô precisando conversar, porque eu não tô legal, assim, eu preciso poder dizer também como eu tô me sentindo, né? Ou porque eu estou preocupada, ou porque eu estou com medo, ou porque eu estou assustada com essa situação, ou porque eu estou preocupada com a minha família, né? Eu tenho pais mais velhos, enfim, né? Eu estou preocupada com como é que vai ficar a minha situação financeira, né? Acho que são assuntos que também é importante em algum momento parar e conversar, dar conta do Uhum. sentimento do outro. Às vezes a gente está com dificuldade em dar conta dos nossos sentimentos e conversar os dois também, a dupla conversar sobre isso é bem importante, né? Mesmo Principalmente porque para falar do sentimento, eu preciso me dar conta do meu próprio sentimento, né? E às exatamente. vezes, e às vezes tem uma crença da qual, se eu falo disso, se torna mais real. E não é Uhum, isso. É que se eu falo disso, eu aceito o que está acontecendo. E no momento que eu aceito, eu posso fazer alguma coisa para mudar. uhum. Ou pelo menos deixar sentir e deixar ele embora em algum momento. Isso. E escutar o sentimento, falar do sentimento, Uhum. gente, pode ser tanto para quem está junto, ali morando junto, quanto para quem está se vendo mais virtualmente, né? E aí entra a importância de novo de fazer as videochamadas, porque aí essas conversas têm que ser olhando no olho, mesmo que seja se olhando Sim. no olho desse jeito virtual, né? Mas tem que ser olhando no olho. Né? E aí eu sei que nessas horas muitas vezes dá vontade de abraçar e não dá, mas já é um abraço quando a gente se escuta. Né? É um Sim. abraço diferente, mas quando eu escuto o outro, quando eu digo eu entendo o que tu tá falando, isso faz sentido para mim, também já é um tipo de abraço que eu tô dando no outro. Né?
mesmo que aquilo para mim também esteja difícil de eu dar conta, eu também esteja preocupado com a minha questão financeira, eu também esteja preocupado com a minha família, né? Como é que vai ficar a minha vida dali para frente, ou dando conta das minhas angústias de estar em casa, de ter que... com medo também de como é que vai ficar essa situação toda, porque a gente também está num momento em que não se sabe muito bem como é que é o dia de amanhã, né? Sim. Então são... E o quanto... Uhum. E Fala. por isso que é tão importante a gente conseguir fazer isso. E Uhum. né, nesse momento que eu queria dar um abraço, ou que eu queria ser abraçado, eu poder dizer que queria que tu estivesse aqui. E uma resposta para isso eu também queria. Tá? Faz de conta que eu tô aí, sabe? Poder dizer isso, porque nesse momento as duas pessoas vão se sentir frustradas, né? A que quer ser abraçada e a que gostaria de abraçar. E às vezes, na angústia de ver o outro sofrendo, a gente não quer, daí a gente vai dizer, não, não te sente assim, não fica assim. Não. A pessoa precisa se sentir daquela forma. Porque se ela não sentir, não vai passar nunca. Então, nesse momento, a gente também tem que poder segurar no peito a angústia de ver o outro triste. Porque isso é acolher. Acolher não é fazer de conta que o outro não está sentindo, ou poder dizer às vezes, não, não, esquece isso, muda de pensamento. Não, acolher ouvir. E para ouvir a gente tem que aceitar a angústia de que o outro vai ficar triste, porque a gente não tem como impedir as pessoas de sofrerem. A gente tem como estar ali naquele momento para dividir o sofrimento com elas, no final das contas. Exatamente. E isso é se relacionar, né? Exatamente. E isso é namorar, isso é estar com alguém afetivamente, assim, tu dar conta também do sofrimento do outro, né? Uma das coisas que eu pensei também, quando aí numa situação em que a gente está namorando e dividindo uma casa junto, muitas vezes acontece que a gente estava falando sobre as emoções e principalmente nessa hora que a gente tá às vezes com as emoções mais à flor da pele e que por algum motivo ou outro tá mais triste, às vezes até nem entende por que tá triste, acaba demonstrando mais raiva, assim, do que tristeza. E aí um da dupla vai conversar e o outro responde bravo, né? E quem tá conversando nem entende por que o outro tá falando bravo daquele jeito, né? E eu acho que... E aí, se responde bravo, começa uma briga que nem se sabe bem por que tá acontecendo aquela briga. E eu acho que se tem algumas alternativas nessas horas para não entrar na briga, né? Que eu acho que uma delas é poder dizer, tô percebendo que tu não tá legal, assim, e me coloco à disposição para conversar, né? Eu acho que outra alternativa é também poder dizer, eu tô percebendo que tu não tá legal e eu posso, né, sair de perto se tu não quiser conversar nesse momento. E eu acho que a outra alternativa é só dizer, eu tô por aqui, se tu quiser eu posso te dar um abraço. Porque às vezes a pessoa também nem consegue colocar em palavras o que ela tá sentindo, assim, né? Então, mas eu acho que se puder não entrar na briga é a melhor opção, né, nessas situações, quando não, vocês nem sabem por que vocês estão discutindo muitas vezes, né? E principalmente porque a raiva, ela tem uma habilidade de anestesiar a tristeza. E como Exatamente. normalmente ela é muito mais fácil de expressar do que a tristeza, a gente usa Exatamente. isso. Então, na verdade, eu quero que o outro... Eu tô falando isso porque eu quero que o outro brigue comigo, porque se a gente brigar, eu vou me sentir melhor. Mas, na verdade, a gente não vai se sentir melhor. A gente só vai estar adiando o sofrimento, e adiando esse sofrimento, a gente vai piorar o sofrimento. Porque daí a gente vai ter que lidar com dois problemas. O motivo por eu estar triste e a briga, que pode ter uma consequência muito grave posteriormente. Exatamente. E aí eu sempre, assim, uma sugestão assim, que eu acho que vale fazer nesse sentido que quando a gente tá bravo muitas vezes com alguma coisa, tá irritado, eu sempre, e não consegue entender muito bem porquê, eu sempre sugiro que eu realmente tô bravo, tô irritado ou eu tô triste com alguma coisa, né? Esse questionamento vale ser feito muitas vezes para a gente poder, às vezes, evitar algumas discussões que são até
desnecessárias e poder acessar muitas vezes a tristeza ou até uma angústia que a gente está, até por conta dessa situação que a gente está vivendo nesse momento, assim, né? Então, e que às vezes quem está perto da gente é que acaba sendo muitas vezes o nosso alvo, que bem como o Anderson falou, a gente acaba procurando a raiva como anestésico nesses momentos, assim, né? E a raiva super cabe para anestesiar, assim, né? Então, A gente não pode esquecer que o que a gente precisa para aliviar a raiva é diferente do que a gente precisa para aliviar a tristeza. Então, se eu estou expressando o sentimento errado, eu não vou estar satisfazendo a necessidade que lá no fundo tá me corroendo, né? Exatamente. E quanto mais próximas as relações, mais atrito vai ter, porque a relação é muito próxima. E daí quando a gente pensa num casal que está morando junto ou que está separado, mas está emocionalmente junto, a chance de esse atrito poder escalar para uma briga se a comunicação não estiver clara é muito alta, né? E daí poder pensar que volta e meia a gente vê, existem muitos estudos dizendo que isolamentos dessa forma causam divórcios. E por que causam divórcios? Pela falta de comunicação. Porque daí as pessoas se dão conta que estão dentro da casa um do outro e não conseguem conversar. E daí, é um discurso que eu ouço muitas vezes de alguns pacientes, mas não soa natural, soa forçado. Se soa forçado é porque as pessoas não estão acostumadas a conversar. E a gente tem que manter o forçado até que a comunicação se torne natural. Porque daí quando se torna natural, o relacionamento vai ser mais saudável. Isso é super importante pra gente poder ter um relacionamento no qual tanto as minhas necessidades quanto a do outro são satisfeitas e o casal pode crescer junto como pessoa. E eu acredito que essa também é uma oportunidade, eu até ia comentar que eu acho que tem um lado bem positivo, assim, de estar junto nesse momento também, que é ter com quem compartilhar a experiência, né? Ter com quem compartilhar também as tarefas de casa, ter com quem compartilhar alguma coisa que está lendo, alguma coisa que está vendo, e é diferente, assim, quando tu tem alguém, né, que tu pode acordar e conversar, que tu pode comer junto, que tu pode trocar algumas coisas, assim. Eu vejo que... Ana deu uma trancadinha. Nesse sentido, assim. Deu. Não, aqui entrou um... Voltou. Então, eu vejo que faz muita diferença, assim, nesse sentido, quando tem alguém e é positivo, né? Então, e acho que também é um momento da gente até se conhecer de outras maneiras, de outros pontos de vista, né? Né? Tentando, dentro das dificuldades, a gente poder se olhar de outra maneira, né? Que é isso que tu tá falando, né? De vamos se olhar mais no olho, assim, né? Não, e eu acho que tem uma coisa importante também, que é talvez aproveitar esse momento para conhecer o outro mais. Porque, assim, às vezes a gente pode estar 10 anos com a pessoa e a gente não vai conhecer ela assim, totalmente. Talvez esse momento onde o relacionamento vai ser mais intenso, poder aproveitar para isso. Eu agora estava me lembrando, eu tenho um baralho que eu uso com alguns pacientes, mas que vocês não vão poder sair para comprar isso agora, mas que ele tem perguntas para casal, tipo assim, qual a tua comida preferida? O que tu quer ter filhos ou não quer ter filhos? E daí, às vezes, poder sentar e conversar sobre isso com o outro, isso é muito legal. Então, poder aproveitar esse momento. Se não tem o baralho, procura essas perguntas na internet, bota assim, 100 perguntas para fazer pro seu cônjuge, imprime, cada um pega vai cada um na ponta da casa e responde. E daí a gente vai ver que às vezes talvez a gente não conheça outro também, que isso é legal. Né? O quanto a gente pode se reapaixonar pela pessoa que a gente está junto, né? E poder dar essa chance pro cônjuge. Não, e são perguntas bem interessantes, porque se descobre coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Até porque no dia a dia não se pergunta algumas coisas para as pessoas, né? Exatamente. Mesmo quem está namorando, às vezes entra num looping, né, de perguntas.
Até mesmo a gente, um dia a gente pegou um livro que tem várias perguntas, não sei se tu lembra, Anderson, e a gente começou Sim, sim. a brincar entre nós, né, e, eh, e, e, e se deu conta que algumas coisas a gente poderia perguntar, né, Uhum. até às vezes para pessoas que a gente conhece com mais intimidade, assim, né, então, né, que eu acho que a gente poder conhecer as pessoas que a gente tem uma relação afetiva com Uhum. mais profundidade é bem importante, né? Eu lembro, Até, claro, quem é pode mais falar. velho vai lembrar daqueles caderninhos que eram os questionários que a gente Ah, respondia. é. A gurizada não vai saber o que é isso, mas Não. talvez Uhum, naquela época a gente soubesse mais das pessoas do que a uhum, gente sabe hoje, com é, Instagram, é. Facebook da vida. Por quê? Até porque nas redes sociais, às vezes, a gente só mostra o bom, né? Uhum, Mas assim, exatamente. será que o teu namorado tinha um amigo imaginário quando ele era criança? Será que Uhum, ele já quebrou uma perna alguma vez na vida? Será que uhum, ele ainda tem a vesícula? Até coisinhas. Como é que é? O apêndice. São coisinhas bobas, mas que, né, fazem parte da uhum, história da pessoa que às vezes a gente não fica sabendo. é. Exatamente, não, e são perguntas que tu olha assim e que, ai, que bobagem, mas Sim. faz todo sentido. Até, ai, qual foi o livro que tu leu na infância que tu mais gostou, né? Ou, enfim, hoje se fala muito em série, em outras coisas, mas que às vezes lá de trás na vida que a gente acaba não falando, né? Uhum. Então, acho que poder falar de coisas que constroem a nossa história também para o outro, né? Até para a gente se Uhum. conhecer lá de trás, que faz muito sentido também, né? Para a gente saber quem é, qual é a história da pessoa que está convivendo com a gente, né? Claro que a gente tem que cuidar, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com histórias Uhum, antigas, principalmente românticas. uhum, Então, né, uhum, cuidado para não abrir situações que podem se tornar um atrito, mas também sempre lembrar que as pessoas têm um passado, né? uhum, E isso é importante. Os relacionamentos anteriores dos nossos namorados construíram eles para eles serem essas pessoas maravilhosas que estão com a gente nesse momento. Espero que sejam pessoas maravilhosas, que estejam com vocês nesse momento, mas poder construir isso. Então, talvez não ter raiva dos ex, mas poder agradecer. Que bom que tu fez parte da vida do meu atual namorado, mas que bom que tu é ex, que agora é minha vez, né? uhum. É, Isso é é, importante. e o quanto vai se aprendendo também com essas experiências que a gente vai tendo, né, ao longo Isso. da vida, assim. Eu não sei se vai fazendo sentido, pessoal, essas coisas que a gente vai estar falando aqui para vocês, né, o que a gente tá trazendo, né, para quem tem namorado, para quem não tem. Acho que uma das coisas que a gente também tinha comentado antes de entrar ao vivo, o Anderson e eu, a gente falou sobre e quem tá sozinho, né? Quem não tá namorando, como é que seria, assim. Então, até a gente tinha falado que nesse momento não é um momento de, de Está se, com os né, aplicativos ligados. de estar nos aplicativos, né, pela impossibilidade de se encontrar com as pessoas, assim, né, mas que também tem outras formas de se conectar com outras pessoas, né, Claro. de não se sentir, ah, obrigada, né, responderam ali que faz muito sentido, mas que tem outras formas, né, que a gente já vem falando de quanto é importante a gente seguir conectado com os nossos amigos, de seguir conectado com as pessoas que a gente gosta, né? Aí mesmo às vezes com os amigos dá esses atritos que a gente está falando também, Uhum. né? Quando a gente tem muita intimidade com os amigos, isso nas relações afetivas, elas também às vezes acontecem essas questões que a gente está falando, né? Dos atritos na comunicação, então são coisas que acabam acontecendo, né? Então só não se isolem. Eu acho que essa é a nossa, sempre vai ser a nossa é, sugestão para vocês, não se isolem, né? E se conectem por videochamadas, assim. Se a gente fosse deixar uma sugestão para vocês, sempre seria essa, né? É.
Mas eu acho que é importante também a gente salientar que nesse momento de ansiedades e é muito complicado, não complicado, mas a gente pode se sentir mais vulnerável por estar sozinho, por estar solteiro, ou por ter Uhum. terminado um relacionamento há pouco tempo, e daí poder. Aham. É um momento, às vezes, reflexivo de dizer, bah, como eu sinto falta do meu ex e tudo mais, mas entender que também pode ser um momento de resgatar o prazer de ter a sua própria companhia. E É. que nem sempre um namoro, um casamento vai ser a melhor forma de buscar apoio nesse momento também. Às vezes um amigo, um irmão, dependendo do tipo de relação que a gente tem, vai conseguir lidar muito melhor com as nossas frustrações e com as nossas angústias do que um cônjuge, né? Então, se no momento vocês estão sentindo falta e vendo, eu queria muito estar com alguém, é completamente justificado esse sentimento. Mas poder entender que essa não pode ser a única fonte de apoio que a gente tem que ter, porque se essa é a única fonte, isso também é um problema. Né? Porque é muita responsabilidade para colocar em cima de uma pessoa só. A gente, quanto mais pessoas a gente consegue trazer para nossa rede de apoio, mais a gente vai se sentir protegido no momento de uma necessidade, como a que a gente está passando agora. Uhum. Mais pessoas eu vou poder ligar para poder conversar, mais pessoas eu vou poder fazer uma videochamada para falar besteira e tomar um café, mais Uhum. pessoas eu vou poder dividir essa angústia junto, porque tá todo mundo passando por isso. Uhum. E poder entender que, talvez nesse momento eu não esteja com alguém, e talvez seja muito difícil conhecer alguém nesse momento, né? Como a gente falou, talvez as redes esteja tendo uma crise nesses aplicativos de namoro, justamente porque as pessoas sabem que elas vão poder conhecer, às vezes, uma pessoa muito legal, e não vão poder se encontrar nesse momento. Claro, isso não quer dizer que tu não possa manter um relacionamento e conversar com a pessoa um tempo, e quando a poeira baixar, quando essa quarentena acabar, a gente vai poder se encontrar e ter um relacionamento legal com a pessoa. Isso Uhum. é completamente possível, mas também poder entender que não é só isso, que os Uhum. amigos estão aí para isso, que o NAP está aqui para isso também, para a gente poder dar esse apoio para as pessoas. E Uhum. principalmente porque isso é muito comum que as pessoas usem essas redes sociais de namoro como um passatempo, assim. E Uhum. talvez nesse momento isso se torne até perigoso, É. porque daí a gente fica naquela, para um lado e pro outro, para um lado e pro outro, e daí dá match, e daí as pessoas não retribuem, outro dá oi, e daí tu é rejeitado, porque tá todo mundo lidando com uma angústia muito grande. Uhum. E quando vê, eu tô me sentindo rejeitado, por quê? Porque aquela pessoa que eu tinha curtido no Tinder não me responde mais, e a pessoa pode estar com febre em casa, né? Vai saber. E eu vou estar me sentindo rejeitado por uma coisa que é o Sim. momento, é do momento atual. De não poder sair, de não poder se encontrar, de estar com medo de sair, porque a gente não vai poder passar álcool gel no corpo todo para poder encontrar outra pessoa, ou se beijar de máscara, que nem eu, a Ana, tava brincando um pouco antes de começar a live. Então, isso é importante também, né? A gente tem que se proteger e a gente tem que se conectar com as pessoas. E se não é um namoro, que sejam outras relações. É. Alguém comentou, né, ali que sim, perdemos a polidez com a intimidade, né? E claro, eu acho que conforme a gente vai tendo intimidade com as pessoas, tanto nas nossas relações amorosas quanto com os nossos amigos, a intimidade ela traz isso, né? A gente passa a ter muitas vezes o sincericídio, assim, né? De ser sincero além, às vezes, da conta. E, e isso pode, muitas vezes, afastar as pessoas da gente. E aí Uhum. perde o que seria assertividade. Né? Então, muitas Sim. vezes, a gente. Eu acho que o processo de reflexão nesse sentido é poder pensar assim: como que eu posso falar para essa pessoa o que eu quero dizer sem magoar, né? Como é que eu gostaria de escutar isso que eu quero dizer, né? Sim. Como é que eu posso falar de um jeito que eu diga e a pessoa consiga escutar e consiga fazer realmente essa modificação no comportamento dela, né? E que ela consiga escutar, porque às vezes eu falo de um jeito que fica tão agressivo que a pessoa simplesmente afasta.
E aí não, o que eu gostaria realmente que é de estar ajudando, que é de estar fazendo algum tipo de modificação, né, né, tentando ajudar aquela pessoa nesse sentido, só vai afastar a pessoa de mim e afastar a escuta daquela pessoa, né? Sim. Então, eu acho que sim, mas a intimidade, ela realmente ela faz com que às vezes a gente esqueça que o outro tá ali para nos escutar e que ele é de carne e osso como a gente, assim. Né? Uhum. E de que às vezes, por mais que tu já tenha dito milhares de vezes eu te amo, às vezes é o que a pessoa tá precisando naquele momento, né? Ela tá tão É, fragilizada é, que ela precisa ouvir aquilo. E tu vai ter que, é, a gente vai ter que repetir uma, duas, 10 vezes até a pessoa se sentir bem, exatamente. Exatamente. né? É. Quando tu falou da polidez, eu pensei, quem é que nunca. Tenho certeza que todo mundo lembra o primeiro peido que deu na frente da namorada, né? Que foi o momento que tu disse Ah, assim, não preciso mais esconder exatamente. quem eu sou, posso me sentir à É, vontade. Quer dizer que o amor é, conquistou o amor. é. Mas isso faz super parte também, né? E tem que ser Claro. porque ninguém é perfeito e isso tá super bem, né, Anderson? Mas aí Sim, essa polidez tá certa e tem que ser desse jeito, assim, né? E porque é assim que funciona, né? Porque senão, sim, a intimidade. né? E isso, a intimidade tem que ser desse jeito, né? E, Exatamente. e é É a desse jeito que a construção do gente relacionamento. né? E isso eu acho que as pessoas não podem nem evitar, porque senão não é uma relação real, né? Porque a pessoa não é real. Quem não faz pum, quem não, não arrota por aí, não é real, assim. Né? Mas aí isso também, claro, eu usei o exemplo, mas é a É, importância de, talvez no início do relacionamento a gente mostre aquelas não, características mais da claro. sedução, mas É, um relacionamento de verdade é aquele no qual eu me sinto à vontade de eu ser eu mesmo, sim, né? mostrar, E daí, mostrar a minha parte boa e também aquilo que não é tão legal em mim, né? Claro. e a minha Até, vulnerabilidade. sim, porque aí, só que, claro, no início eu mostro só o que é mais legal em mim. Mas com o tempo eu vou mostrando que não é o tão legal, porque daí o Exatamente. outro já tem já suporta é possível suportar o que não é o meu tão legal, assim, né? Sim. Então eu acho que isso são coisas bem importantes. A gente está chegando no horário, Anderson. Aham. Nós Acabei de olhar dois a hora também. somos ótimos, né? A gente já está super passando. Aham. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre deixar os vídeos gravados. A gente está negociando com as com, pessoal, a gravação dos vídeos, inclusive a tradução para Libras, né? Uhum. E É, eles vão pro YouTube. isso, e daí eles vão para o YouTube, porque não tem como ficar aqui, porque no Instagram tem um tempo máximo, né, de que a gente ultrapassa esse tempo e a gente não quer reduzir, porque senão Em perderia sobra. muito, né? A gente ultrapassa muito. Então eles vão para o YouTube já com a tradução de Libras, isso já está sendo organizado. Então, assim Isso. que a gente Mas, tiver com eles lá, a gente vai avisar isso. vocês aqui. Tá. O único que não vai Mas esse ter. vai ficar às 24 horas. Isso, ele As fica às próximas 24 24 horas está horas. disponível. Isso. O único que que a gente não conseguiu fazer isso foi o primeiro, porque ainda éramos amadores e não conseguimos Aham. gravar, mas todos os outros já estão nesse processo. Tá, pessoal, a gente Isso. agradece. Sexta-feira a gente vai falar sobre convivência familiar, né? Que foi um dos temas que também o pessoal pediu. E a gente agradece a presença de vocês e espero que vocês estejam aproveitando. Qualquer coisa, entre em contato conosco, tá bom? Um abraço Então para tá, pessoal. todos. Um abraço. E a gente está aqui para vocês, não esqueçam disso. Então, entrem em Isso, contato e qualquer coisa que a gente puder fazer, a gente vai estar aí. Tá bom, isso aí, pessoal? Uma tá ótima noite bom. para vocês. Isso aí, um abraço, tchau, até. Tchau.